né? Ó. A enfermagem é a arte de cuidar incondicionalmente de alguém que você nunca viu na vida, mesmo assim ajudar e fazer o melhor por ela com competência, habilidade e ética profissional. Eu sempre digo que nós cuidamos do amor de alguém. Então, como que eu cuido do amor de alguém? Porque essa pessoa, ela é o amor de outra pessoa, né? Então, eu preciso cuidar dela com toda a competência, com toda a ciência que eu aprendi do cuidar. Então, não dá para me cuidar de qualquer jeito. Por isso que nós falamos que a ciência do cuidar é a enfermagem. Então, eu preciso entender, eu preciso conhecer, eu preciso aprender. Eu preciso ter o conhecimento técnico e científico para me cuidar desse amor de alguém de uma maneira digna, como ela merece ser cuidada. É assim que nós temos que pensar. Então, a palavra enfermagem, ela vem do latim, que ela significa mãe, que vem do verbo nutrir. Por isso que ela é criar e nutrir, na verdade, né? Por isso que nós temos a enfermagem como essa questão da benevolência. Então, mas nós temos que entender também que a enfermagem é uma ciência. Então, ela tem uma coisa enraizada que vem desde lá do passado, como aquela coisa da mãe. Mas nós não somos mães de nenhum paciente. Nós somos profissionais de auxiliar ou técnico de enfermagem e enfermeiros que cuidam de uma pessoa. Mas eu tenho que cuidar com todo o respeito possível, né? Essas duas palavras foram adaptadas do inglês no século XIX, né? E acabaram se transformando na palavra nurse, que a palavra nurse significa enfermeiro em inglês, né? Por isso que a gente vê nursing, por conta que vem dessa denominação, desde o século XIX. E como que se deu a enfermagem no Brasil e no mundo, né? Os achados históricos nos informam que as doenças no período antes de Cristo era conhecido no período pré-cristão. As doenças eram tidas como se fosse um castigo. Então, na verdade, as pessoas ficavam doentes, elas não entendiam as doenças, não se tinha ciência naquela época, não se sabia, sentia os sintomas, mas não sabia que era sintoma, por exemplo. Ah, eu estou passando mal, alguma coisa está acontecendo, isso é um castigo de Deus. Então, era tudo muito envolto em crenças. Então, quem acabava cuidando dessas pessoas eram os sacerdotes, que eram envolvidos nas religiões. Eles que eram responsáveis pelos pacientes, por quê? As pessoas nem sabiam o que era doença, as pessoas não sabiam por que estavam doentes, achavam que era algum castigo de Deus, e aí procuravam o religioso que ia resolver essa situação. Então era como se fosse um espírito maligno dominando aquele corpo. Era assim que a coisa era entendida. E aí, então, os sacerdotes, naquela época, eles iam lá para tirar o espírito ruim de dentro da pessoa. Era assim que eles imaginavam que eram as que curavam as doenças, que eles nem sabiam que era doença, na verdade, né? E aí, ao longo do tempo, o que acabou acontecendo? Eles começaram a perceber que as coisas às vezes não melhoravam só com a reza, né? Nem com a reza braba, né? Mesmo que a reza fosse brava, a coisa não acontecia. Então começou a adotar algumas medidas terapêuticas, que na verdade nós usamos até nos dias atuais, né? Então era feito massagens para aliviar a dor, banho de água fria ou de água quente para aliviar a dor, a questão de dar laxantes, porque é a impressão que se tinha que o mal estava dentro da pessoa e então tinha que jogar para fora. Jogar para fora, que eles falavam naquela época, nesse meio assim, como que eu falo, no senso comum, era evacuação, era com náuseas, provocando vômito. Então, eles falavam que tinham que expulsar isso, então tinha que jogar para fora, através do vômito e através das fezes. Era assim que eles pensavam, né? E aí, mais tarde, os sacerdotes começaram a adquirir um pouco de conhecimento sobre as plantas medicinais e começaram a utilizar as plantas e a ensinar outras pessoas a utilizar plantas também, como se fossem os enfermeiros e os farmacêuticos daquela época. Assim que começou a surgir essas denominações também. E lá no Egito, como que acontecia essa história, né? No Egito, através dos escritos que foram encontrados, né? Eles mostravam que as práticas da medicina, os médicos faziam a prescrição acompanhado sempre por algum ato religioso.
Então, mesmo que ele medicasse com uma planta, com alguma coisa, tinha que ter o ato religioso, porque isso era muito forte, era muito enraizado. Então, as práticas mais comuns que eles acabam fazendo é o hipnotismo, a interpretação de sonhos, também isso envolvia muito, né? A influência de algumas pessoas sobre a saúde umas das outras. Então, quem acabava tendo um conhecimento um pouco maior, um pouco mais de leitura, um pouco mais de sabedoria, ele veredava por esses caminhos. O caminho da interpretação dos sonhos, e ele acertava. E aí ele acabava se tornando uma pessoa nobre naquela época, uma pessoa conhecida daquela época, né? Então a gente percebe que essas histórias vêm muito dos preceitos religiosos, elas ficaram bem enraizadas na população de uma maneira geral. Em se tratando dos povos hindus, eles já tinham um conhecimento um pouco mais avançado. Então, tem documentos do século VI a.C. que relatam o conhecimento dos hindus sobre anatomia e farmacologia. Então, foram eles ali que começou a surgir os primeiros hospitais daquela época, né? Então, eles têm anotações do século VI que estavam direcionadas a ligamentos de músculos, aliás, desculpa, ligamentos, músculos, nervos, vasos linfáticos, antídotos de envenenamento, porque naquela época tinha muito envenenamento, né? Questões que envolviam o processo digestivo, a descrição também de procedimentos como sutura, amputações, trepanações, que são técnicas cirúrgicas que perfuram um orifício, né, em um osso, e algumas questões relacionadas a fraturas também. Então, ele já era um povo um pouquinho mais evoluído, que começou a cientificar um pouco as questões voltadas para a área das doenças e o processo de saúde e doença. Então, como eu falei para vocês, os hindus, eles tornaram-se mais conhecidos porque eles tiveram a primeira construção do primeiro hospital na época, né? Que foi do 232 e 273 a.C., né? Mas, porém, só a partir do século XVIII e XIX que passaram a ser responsabilidade do Estado. Ou seja, naquela época, ninguém tomava conta do hospital a nível de governo, a nível de Estado. A partir do século XVIII, isso começou a mudar. Então, começou a ver que a população precisaria ter alguém que não fosse só a população tomando conta disso. Precisaria os dominantes na época, os reis, os governadores daquela época, porque no século XVIII tinha mais os monarcas, né? Então, eles que começaram a ficar responsáveis dessa situação. Então, foi percebido que quem governava, seja monarca, seja quem fosse, né, o monarca é o rei naquela época, ele teria que prover saúde daquela população que estava sobre o seu julgamento, de uma maneira geral, né? Então, eles foram os únicos na época que citaram enfermeiros, que já começa a surgir a palavrinha enfermeiro, e exigiam deles qualidades morais e conhecimentos científicos. Então, começaram a perceber o quê? Os enfermeiros daquela época tinham que ter conhecimento para poder cuidar de alguma pessoa, porque eles começaram a entender isso, né? Então, também há relato que nos hospitais ocorriam a prática da utilização de músicos e narradores de histórias para distrair os pacientes, o brahmanismo, né, que é uma filosofia religiosa indiana, e aí fez decair a medicina e a enfermagem, pelo exagerado respeito ao corpo humano. O que aconteceu em relação a isso? Porque os hindus, eles tinham muito enraizado também a questão da religião, que é o brahmanismo. Então, não se poderia manipular o corpo humano. Eles proibiam. Então, como que as pessoas começam a aprender? Naquela época se aprendia através de cadáveres, através das pessoas que morriam, iam lá, começava a abrir para poder aprender. Não é muito diferente hoje em dia, só que agora é proibido ter corpos humanos nos laboratórios. Mas na minha época que eu estudei, ainda existia, ali na Unicid ainda existe, né? Um corpo humano inteiro, está todo desfarelado, o pessoal já até me falou, mas que se utilizava para estudos acadêmicos. Hoje em dia não mais. Hoje em dia tudo é sintético. Tem um filme, depois eu vou deixar para vocês ali na página do Ava, que é chamado Físico. Ele tem no YouTube. É muito legal é o livro e tem o filme também, que vem contar essas histórias. Ele é uma pessoa que ele queria muito fazer medicina na época, e antigamente se morria muito por uma dor chamada dor do lado. E ele começou a aprender escondido em cadáveres. Não vou contar todo o filme para não perder a graça. Mas tem o livro e tem o filme. Depois eu vou deixar para vocês verem, que fala um pouquinho dessa história de uma maneira mais atrativa, né? Para poder aprender melhor.
Então, como eu falei, né? A doença era sinônimo de castigo. Então, Moisés, né, que é o grande legislador do povo hebreu daquela época, ele deixa alguns relatos escritos com relação a diagnóstico, com relação à desinfecção, afastamento de objetos contaminados, leis sobre o sepultamento de cadáveres para que não contaminassem a terra. Então, eles tinham essa denominação de castigo. Tanto que teve uma época que o que acontecia? Quem cuidava dos doentes eram as prostitutas. Por isso que a enfermagem, hoje em dia, isso não é tão mais visado, mas antigamente, na década de 80, tinha muitas pessoas que não queriam trabalhar na enfermagem porque falavam que não era uma profissão honesta, era profissão de prostituta. Todo mundo no hospital ficava no oba-oba, né? Mas isso foi mudando, porque veio com essa prerrogativa que existia na época mesmo, que quem cuidava dos doentes eram as prostitutas. Por quê? Durante a noite, elas tinham o ofício da prostituição, que hoje em dia nós chamamos de ofício, naquela época não era assim, né? E tanto que elas eram até apedrejadas na época antes de Cristo, né? Depois também um pouco, né? E o que acontecia? Elas trabalhavam durante a noite na prostituição e durante o dia elas tinham que cuidar dos doentes como forma de pagar os castigos dela de ter feito prostituição à noite. Porque ninguém queria mexer com fezes, ninguém queria mexer com feridas, ninguém queria mexer com vômitos de pessoas. Então isso era um castigo. Então, à noite elas se prostituíam, durante o dia elas pagavam o castigo cuidando das pessoas doentes. Assim que era visto. E aí, depois de alguma época, começou a surgir alguns rigor em questão a erros de tratamento. Ó, quais eram essas penalidades para os erros, né? Os povos assírios e os babilônios, eles instituíram penalidades. Então, se, por exemplo, um médico lá daquela época, não é dizer que era médico formado, ele tinha lá o conhecimento a mais, tudo, e ele começava a cuidar das pessoas. Mas se ele errasse o tratamento, por exemplo, se ele errasse o tratamento de um rei, aí ele podia ter a mão amputada, ele teria que indenizar outras pessoas. Então, a medicina naquela época era muito baseada na magia, era a questão dos deuses. Isso que era denominado, né? E aí eles acreditavam que existiam 7 demônios que eram os causadores das doenças. Então, as crendices eram muito fortes nessa época. Então, como a gente tem visto, ó, no Egito não tinha nada falando de hospital, na Na questão dos assírios também não, e dos babilônios também não. O único povo que ainda tinha alguma denominação voltada para o hospital foram os hindus, né? Então, nessa época, eram utilizados alguns talismãs. Aí vocês podem ver aí nas fotos, né? Os sacerdotes médicos vendiam talismãs com orações usados contra os ataques dos demônios, porque a doença era dita como se fosse um demônio tomando o corpo da pessoa, né? Nos documentos assírios e babilônios não tem nada em relacionado ao hospital e nem tampouco a questão de enfermeiros, né, do cuidar de enfermagem. E na China, né? Porque a gente está falando da enfermagem de uma maneira geral no mundo, né? Na China, as doenças elas começaram a ser classificadas como benignas, médias e graves. Já começou a ter um foco mais científico, né? Os sacerdotes eram divididos em 3 categorias que correspondiam ao grau de doença da qual se ocupava. Então existia o sacerdote que cuidava das doenças benignas, que não levava à morte, das doenças médias e das doenças graves, né? Os templos eram rodeados de plantas medicinais. Os chineses conheciam algumas doenças, como a varíola e a sífilis, né? Realizavam alguns procedimentos. Quais eram eles? Ó, operações de lábio, o lábio leporino, tratamento para anemia, eles indicavam ferro e fígado, verminoses, tratavam com determinadas raízes na época, né? Sífilis, eles prescreviam mercúrio, porque queima, né? Doenças da pele, aplicava arsênio e anestesia eles utilizavam o ópio, né? Que deixava a pessoa meia grogue para poder fazer algum tipo de procedimento. Então eles já estavam indo em outros caminhos, né? Eles tinham ainda a questão religiosa, mas porém começaram a ter outras questões mais evidenciadas para poder fazer tratamento. Ou seja, precisava ter um tratamento evidente que não voltado só para a religião. Aí na China já começou a construir alguns hospitais, começaram a fazer casas de repouso. A cirurgia não evoluiu muito devido à proibição da dissecação de cadáveres, porque ainda tinha o foco religioso no meio, né? A cultura japonesa aprovava e estimulava a eutanásia. A medicina era fetichista, ou seja, culto de objetos que se supõe representar alguma entidade.
E a única terapêutica era o uso das águas termais. Ainda existia esse foco. Vocês percebem que a religião ela demora para sair do foco principal do cuidar, né? Do foco principal do tratar o indivíduo. Aí, chegando na Grécia, a coisa já estava voltada mais para a mitologia, né? Então, existiam os deuses. Para cada situação existia um deus específico. Então, o que se tinha? O Apolo, que era o deus do sol, era o deus da saúde e da medicina. Há relatos de uso de fármacos sedativos, fortificantes e hemostáticos, né? Para interromper o sangramento. Da utilização de ataduras e da retirada de corpos estranhos e também casas para tratamento dos doentes. Então, eles já imaginavam que tinham que tirar a pessoa doente do convívio das outras pessoas, com medo do quê? Da contaminação. A medicina era exercida pelos sacerdotes médicos que interpretavam o sonho das pessoas, a mesma coisa ainda. Vem com aquelas questões, com aquelas coisas da mitologia, as questões dos achados envolvendo religião e intuição, na verdade, né? E aí, de uma maneira geral, o que nós temos, né? As práticas da saúde dos períodos históricos, ó. Elas eram instintivas, caracterizam a prática do cuidar nos grupos nômades primitivos, né? Neste período, as práticas de saúde propriamente ditas, no primeiro estágio da civilização, constituíam em quê? Em ações que garantiam ao homem a manutenção da sua sobrevivência, estando na sua origem associado ao trabalho feminino. Então, quem cuidava foi sempre a mulher. Não se via homem cuidando, mas sim a mulher. Sempre foi forte essa questão do feminino. E na enfermagem isso ainda continua um pouco forte, né? É uma profissão que a gente denomina uma profissão muito feminista ainda, que o sexo feminino ela é a porcentagem maior entre os profissionais, né? Mas aí, com o evoluir dos tempos, constatando que o conhecimento dos meios de cura resultava em poder, o homem também começou a querer entrar nessa situação, né? Aí começou a entrar a questão do conhecimento do misticismo e se apoderou do poder. Só que o que acontece? O homem vem, e o homem que eu estou dizendo é o homem enquanto sociedade, tá? Ele vem se apropriar dessa situação como ordem de comando. Então, ele manda e a mulher obedece. Ele manda o tratamento e a mulher obedece vai lá e executa o tratamento, por assim dizer, para ficar mais claro, né? E a enfermagem nessa situação toda, como que ela fica, né? Observa-se que a enfermagem está em sua natureza intimamente relacionada ao cuidar das sociedades primitivas, porque sempre teve esse cuidar. Tinha que se fazer alguma coisa, né? Seja com foco religioso, seja com alguma terapêutica que fosse selecionada na época, né? E assim por diante. As práticas de saúde mágicos sacerdotais abordam a relação mística entre as práticas religiosas e as práticas de saúde primitivas, né? Desenvolvida por esses sacerdotes daquela época, naqueles templos, né? Esse período corresponde à fase do empirismo. O que é empirismo? Através das suas experiências adquiridas, você toma uma determinada atitude. Vamos dizer assim. Um exemplo, por exemplo. Tem uma pessoa que ela está com dor para urinar, ela está com dor no rim, fala que não consegue urinar, está com dificuldade de urinar. Aí ela vai passar no médico, o médico, antes de pedir o exame, de receber o resultado, empiricamente ele pode prescrever um antibiótico. Por quê? Ele vai diagnosticar empiricamente, por suas experiências já adquiridas, que pode ser uma infecção urinária. Ou seja, ele não teve uma evidência ainda. Então, era isso que acontecia na época. Todo conhecimento era adquirido empiricamente, através das experiências, mas não tinha nenhum fator assim documental. Fez tal curso, estudou isso, estudou aquilo. Não. Pelas experiências vividas, eles foram adquirindo conhecimento. Então, era um tratamento empírico, né? Verificada antes do surgimento da especulação filosófica, que ocorre por volta do século V antes de Cristo, né? Essa prática permanece por muitos séculos desenvolvidos nos templos, que a princípio foram simultaneamente santuários e escolas, onde os conceitos primitivos de saúde eram ensinados. Então as pessoas naquela época só aprendiam pelas experiências uns dos outros. Não tinha nenhum documento formal de estudo, de ciência. Isso que eu quero dizer. As práticas de saúde, como eu estou falando para vocês, ela começa a ter um significado mais de ciência quando surge a filosofia. Por que a filosofia? Porque a filosofia, pessoas
que são seres pensantes, eram os filósofos da época, né? Então eles começaram a pensar, a raciocinar, a procurar resposta para as coisas, não achar que tudo era obra do divino, era obra da religião. Então eles começaram a procurar resposta, a questionarem. E com isso começou a mudar essa visão. Então as práticas de saúde, no surgimento como surgimento de ciência, ela começa a se relacionar com a evolução das práticas de saúde ao surgimento da filosofia, dos filósofos que começaram a surgir na época, né? E aí isso acaba tendo um ganho de um progresso dentro da ciência, como ciência, né? Isso inicia no século V a.C., estendendo-se até os primeiros séculos da era cristã, que os filósofos começaram a surgir, começaram a aparecer e começaram a ter mais questionamentos. Aí começou a ter um fundo mais diferenciado. Não só a questão da religião, não só a questão do mal, do demônio. Eles começaram a discutir essas questões. Que eles achavam que não poderia ser só isso, que as doenças não representavam só isso, né? E agora, para a gente finalizar essa nossa aula, a gente vai falar da enfermagem era cristã, né? E aí, nas próximas aulas, nós vamos continuar sobre os assuntos, né? Relacionados a essa questão da enfermagem, surgindo como ciência nesse contexto histórico, né? Então, não há caracterização nítida da prática de enfermagem nessa época que eu falei para vocês até agora. Só lá nos povos hindus que começou a surgir alguma coisa. Mas no Egito não, na Síria não, nos babilônios não. Então, isso não tinha nada a ver falando de enfermagem, né? As práticas de saúde monástico medieval, significa na época dos reis, na época medieval, antes de Cristo, né? Focalizam a influência dos fatores socioeconômicos e políticos da era medieval e da sociedade feudal nas práticas de saúde e as relações dessas com o cristianismo. O que significa isso, né? Significa que a saúde, quem tinha saúde na época, que poderia ser tratado quando doente, eram os reis e sua corte, por assim dizer. As pessoas que eram o povo, que viviam à margem, não tinham tratamento nenhum. Morria-se muito mais, né? E isso a gente ainda tem enraizado. A gente vê que a pessoa que é pobre, que ela mora longe dos lugares que tem atendimento, a sobrevida dessas pessoas são menores mesmo, né? A gente sabe que isso até hoje isso ainda é evidente, mas naquela época era muito pior. Né? Então as coisas ainda eram muito voltado para o cristianismo, para a religião. E a gente fala em cristianismo porque as religiões, principalmente a religião católica, ela foi muito predominante nessa época. Né? Então eram os sacerdotes, que hoje em dia hoje nós chamamos de padres, naquela época era sacerdote, né? Então eles que levavam a cura. E a cura era levada primeiro para quem mandava, para os monarcas, para os reis. Tudo bem? Então na próxima aula a gente vai dar continuidade. E aí, no nosso próximo encontro presencial o síncrono, né? Aliás, online, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o assunto.